No ponto. Olá! Olá, boa Boa noite. noite, seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer sempre estar com você. Ai, o Só não, prazer não é... repara a cara de cansada, porque hoje o dia Ó, eu nem foi te punk conto hoje. que eu tô com motite, Luciene, que eu fiquei em casa hoje. Braba Nossa, mesmo. Eu fui com um ouvido desse tamanho para o hospital hoje de manhã. Fiquei em meu casa de Deus. molho, fui botada de molho. É aquele negócio, tem hora que a gente não para, aí o corpo para sozinho. Não é? Aí eu falei assim, não, mas já tô lendo antibiótico, não sei o quê. Hoje, agora à noite, eu já tava me sentindo melhor, graças a Deus. Ah, E se que Deus quiser, bom, que amanhã bom. já tô de volta, ativa, né? Mas Verdade, eu tava até agora também fazendo protocolo e tal. Falei, gente, a gente não para um não minuto, né? para, né? É uma Mas loucura. tá bom, enquanto tá assim, tá bom. Eu vejo que você posta aí direto até 9 e tanta, 10 horas, né? Meia-noite, depende do dia. Meia-noite, dependendo, é isso aí. Ó, parabéns Verdade. mesmo. Eu acho que assim, ó, a recompensa vem, né? A gente colhe os frutos do que planta. E eu vejo que você se dedica muito, que, né, estuda o tempo todo, tá sempre se especializando, melhorando, buscando estar super atualizada e vem. O retorno de Não, não tem. Eu falo que é um caminho sem volta, né? A advocacia é isso, é isso. você todos os dias você tem que buscar mesmo estudar, porque muda. Primeiro que muda, né? Muda Ontem você sabia, hoje muito. você não sabe mais, já é outra coisa. E além disso, né? Não só isso, tem a questão também de a gente nunca sabe tudo. Então, assim, quando você vai ver um negócio, você fala, gente, mas isso aqui, uma coisa que você faz às vezes há anos e você vai ter dúvida. Então, assim, eu estava esses dias conversando até com as meninas lá do escritório, falando justamente isso para elas, falando assim, gente, olha, não tem jeito. Então, tudo que a gente vê que as pessoas estão aí tentando, né? Igual o seu caso, eu falo, você busca aí ajudar tantas pessoas, né, em relação a essa questão de custas, porque eu falo assim, imagino tanto que você não vê, né, de coisas assim que chega para você, é o que você sempre bate e que atrasa todo o processo, que complica tudo. Então, assim, Atrasa muito. eu acho que você hoje na internet tem muito conteúdo aí para ajudar, né? Para colaborar mesmo com os advogados e com todas as outras áreas, mas a advocacia eu acho que assim, você vê muito. Seu caso, eu estou sempre acompanhando, sempre vendo, aí às vezes você fala de Ah, uma coisa, eu falo, nossa, era isso! Nossa, eu não e sabia, às né? Então, vezes é tipo um assim, é isso. detalhe, Luciene. Às vezes é uma coisa assim que você não realmente não sabia e que você Uhum. descobre que assim, nossa, não é nem uma coisa complicada. Sim, Caramba, sim. eu não estou Você só não aplicando isso no sabia. dia a dia. Você só não sabia, né? Porque Uhum, ninguém se dá exato. sabendo tudo, gente. É isso aí mesmo, né? Só que eu acho que a grande questão, a grande inteligência do advogado, né? E para ele realmente ter resultado, é ele buscar a informação que de fato traz diferença e resultado para ele na atuação. Sim, Porque às sim. vezes você fica focado em aprender um monte de coisa, fazer um monte de cursos, especializações, isso, aquilo outro, que o seu currículo fica lindo, maravilhoso. Mas Mas que na na prática, prática ele não te dá aquele resultado que você esperava, entendeu? Então, às vezes é uma questão, sim, de custas, que você vai aprender, que você fala assim, ai, nossa, não vou aprender isso, que troço chato. Eu sei que é chato, gente, eu sei. Você é. acha que eu tô achando aqui que não é chato? Que, Daphne, só Uhum. você que gosta disso. Não, Não é não, é por aí, muito eu sei que é chato. chato. Só que traz resultado. Uhum, E a uhum. conta, olha essa conta, doutora Luciene, aí me fala, faz a conta comigo e vê se eu não tenho razão. Suponhamos que você tenha uma ação, não vou falar nem de inventário, não, porque inventário é mais complexo que isso, né? Mas suponhamos que você tenha uma Inventário, eu falo ação. assim que é o bicho de sete cabeças para todo mundo, É, né? Que eu falo, não, gente. mas o que eu vou te falar é de honorários. Olha Uhum, só. Suponhamos que você tenha R$ 10.000 de honorários para receber e que você tenha combinado com o cliente que você vai receber no êxito da ação, só lá no final. uhum. E aí, não sei se você viu isso, mas o CNJ, há pouco tempo atrás, ele publica, né, um documento falando
assim, de vários índices do judiciário no geral, no Brasil todo. E aí o tempo de trâmite dos processos, ele faz um comparativo de todos os tribunais. E infelizmente aqui do Rio ganhou como mais moroso. Olha que triste, é triste, eu não falo isso com nenhuma alegria, Não, é muito triste, né? gente. A gente Mas sofre. agora, e o tempo médio de trâmite de uma ação até a sentença é 3 anos e 9 meses. E aí, suponhamos que esses R$ 10.000, que o seu processo tramite aí por 3 anos, ou seja, 36 meses. Uhum. Se você for dividir isso, você atendendo o cliente, peticionando, acompanhando o processo, toda hora tem publicação, tem isso, tem aquilo, você tem que estar atento, você tem que estar ligado nas intimações que chegam para você, você está efetivamente trabalhando 36 meses naquele processo. Você vai receber por mês, a conta dá R$ 273,33. Olha isso. Uhum. Agora, o que eu quero, o que eu fico aqui martelando até entrar mesmo na cabeça de todo mundo. Gente, é possível, quando você tem uma ação que não é gratuidade de justiça, que você recolhe custas, quando você domina o assunto, é possível você economizar pelo menos, eu estou falando pelo menos, eu não estou falando até, estou falando pelo menos 12 meses. Exato. Então, esses 10.000, ao invés de dividir por 36, você vai dividir por 24. Se você conseguiu reduzir o tempo dessa ação e em 24 meses ela finalizar. Isso significa que você passou a receber de 270 e poucos reais por mês, 416. Percentualmente, isso significa 50% a mais. Não, sim, é muita coisa, é muita diferença. É Muita muita diferença. diferença. Então, eu sei que é chato. Então, eu entendo. Eu sei que é chato. Eu sei que todo mundo vira e fala assim: ah, não. Tá bom, Daphne, eu achei legal, gostei aí do que você falou, mas aprender isso mesmo a fundo, não sei se eu tô afim. Pensa nos seus honorários. Porque aí fica até brilhante as custas. Eu acho assim, né? Quando você vê pelo objetivo e não Sim, pela matéria em si, você vê que vale a pena. Vale a pena aprender sobre aquilo. E quer ver outra coisa que vale a pena? É o nosso assunto de hoje, que é exatamente isso. Olha só, eu cheguei assim e falei para a doutora deixa eu só, Luciene. peraí, deixa eu Ah, só mandar fala, um fala. beijinho aqui, que a Rosa já me Manda. mandou beijo, a Gabi já me mandou boa noite, tem um primo meu de bem longe aí que tá Ai, assistindo, lá de gente. Sorocaba, eu acho que ele é, Piracicaba, tem um monte de gente aí, então já tô, deixa eu mandar beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Sejam todos bem-vindos, tá? E Muito aí legal. eu entrei em contato com a doutora Luciene e falei assim: olha só, eu estou planejando falar de novo de custas de inventário. Vem para a live comigo, vamos conversar disso? E ela falou assim para mim, Daphne, eu tenho feito muito mais inventário extrajudicial, porque tem valido mais a pena. Eu falei, tá, vamos falar sobre isso? Porque às vezes o advogado não tem noção. Ele não consegue fazer esse comparativo, né? De como funciona como funciona o inventário no extra e o inventário judicial, principalmente com relação aos custos desse processo, Uhum. né? As custas processuais e a tudo que envolve, para você poder conversar sobre isso com o seu cliente. Porque você já vai fazer isso de cara, né? Quando você começa o atendimento com ele, que ele te procura Sim. para entrar com esse inventário, você vai fazer toda essa análise. Conta um pouquinho para a gente, doutora Luciene, como é que você chega, né, nessa conclusão? É, então, exatamente isso, né? O que que Hum, acontece? Hoje eu falo que graças a Deus a gente tem um extrajudicial. Por quê? Porque justamente tem essa questão do tempo, né, do judiciário. Como você mesmo colocou, o Rio de Janeiro é tá aí no ranking. Primeiro, eu tenho outros estados que eu trabalho que são muito mais rápidos, mas muito mais rápidos mesmo, isso. assim. Coisa absurda a diferença do Rio de Janeiro, que eu fico até assustada. Mas, Lógico que eu tenho uns também aí que são, parece ter um trem lá que não sai de jeito nenhum. Mas, então sempre eu tenho que ter essa opção de mostrar para o meu cliente que tem cliente que quer, vamos colocar assim, eu não ligo, eu não estou com pressa de sair, para mim tá tudo bem. Então, assim,
Só que a gente sabe que tem essa questão também que não é qualquer inventário que a gente consegue fazer no extra. Então, sempre o que eu busco? Primeiro, eu tenho que fazer essa pesquisa, saber se tá todo mundo é consensual, todos os herdeiros estão de acordo, né? Não tem incapaz, tudo isso. Uhum. Não, não tem, tá todo mundo de acordo, não sei o quê. Então vamos lá. Como que funciona? Ó, no judicial a gente pode fazer dessa forma. Aí eu sempre assim, eu nunca passo o valor, né? Na hora eu sempre peço um tempo para o cliente para justamente fazer essa análise. Poder Quanto que gastaria analisar. com as custas e quanto que gastaria com o extrajudicial, né? E depois disso tudo eu apresento até as coisas que são exigidas no extrajudicial, que não são exigidas no judicial, que são certidões atualizadas. Então, isso aí também eu coloco no valor total, porque Entendi. hoje uma certidão tem certidão de 180, 240, então que faz uma diferença dependendo do número de herdeiros. É, Se você tiver que juntar interdição e tutela, igual o inventário que eu fiz com 14 herdeiros, faz um cálculo aí rápido de quanto vai nossa, gastar só de certidão. é, E é. que no judiciário ele não vai exigir, pelo menos nesse primeiro momento, essas certidões, Entendi. né? Então, tudo isso que a gente tem que fazer, pesar, mas o fundamental é eles terem essa noção do que eles vão pagar com as custas e o que vai pagar se for fazer da forma extrajudicial para a escritura pública, Com né? certeza. Então, isso é uma coisa que eu acho que é legal até para os advogados aí estarem pensando, né, nesse sentido de fazer essa apresentação, dar essa opção para o cliente, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue nem dar essa opção. E ele fica sem saber, mas aí é mais barato fazer um extra, é mais caro, e compensa eu pagar um pouco mais barato é, no judiciário e esperar 2, 3 anos para sair. Então, é justamente isso que eu acho que é bacana a gente estar É, podendo fazer isso, né? Só que para isso a gente tem que fazer o quê? Saber fazer as custas, tem né, que Dani? saber. Até me conta da sua experiência. Onde tem ficado mais caro? No extra ou no judicial? Então, o que acontece? Na verdade, eu acho que eu cheguei a comentar isso com você, né? Que a maioria dos meus processos judiciais, eu já pego o processo assim, com a encrenca pronta, né? Então, ele quando chega na minha mão já tá Uhum. uma baguncinha. É, Então, assim, a inicial geralmente eu não tenho feito ultimamente, que eu tenho feito muito extrajudicial mesmo, graças a Deus, tá? Vou Entendi. até te falar, porque. E os judiciais que chegam, eu vou falar de novo, eu sei que você vai falar assim, gente, ela vai ficar falando aqui que não precisa. Não, mas é porque realmente, no meu caso, para mim é muito melhor. Mas tem, vou deixar claro aqui de novo, gente, tem inventário que a gente não consegue fazer pelo extrajudicial. Então não tem como nem fugir. A gente tem que fazer via judicial. Não tem, nem que a gente queira, tem como fazer. Então, acho que isso é importantíssimo, essa questão da gente conseguir passar isso, né, para o cliente. Ai, não, pulei. Esquece que eu já, ó, a cabeça já tá pirando. Você me perguntou um Ah, negócio, nem acabei de te responder. não é? Deu Mas, assim, o claro. extrajudicial, na verdade, ele tá ficando. O último que eu fiz, eu tô tentando lembrar aqui, eu anotei do extrajudicial, o valor do último que eu Do fiz. Do extra, judicial eu tá. não anotei, porque eu imaginei Tá. que você fosse fazer comigo esse. Peguei até um exemplo Vou. A gente vai fazer do meu junto. extra e você faz ele nas Isso. custas para judicial. Eu nem Isso. vou te contar quanto que é antes de dar o total, Ah, não? É surpresa? para a gente ver quanto que vai sair de diferença. Então, porque a gente pensou nisso, gente. Olha que interessante. Eu falei assim, doutora Luciene, faz o seguinte: traz pra gente um inventário que você tenha feito recente para a gente comparar. Eu vejo aqui em quanto ficariam as custas para entrar no judicial e você me fala quanto que ele custou no extra, para a gente poder ter esse parâmetro, né? Porque Uhum. às vezes muitas pessoas me perguntam, Davi, mas o que é mais barato? E eu falo, gente, sinceramente, eu não tenho essa experiência, eu não consigo te falar o que é mais barato. Mas eu ouço alguns advogados, eu ouço advogados falando as duas coisas. Tem advogado que fala assim: não, Daphne, fica dependendo do inventário, fica mais barato no extra. Mas dependendo, não, aí fica Exato. diferente. Tem E a muito isso, por maioria isso que não fica tem como a muito gente parecido. falar. Vai depender do número de herdeiros, vai depender do número de. Assim, do próprio valor, né, da herança. Eu trouxe uma de valor baixo para a gente poder ter essa ideia, né? Tá, Que, assim, eu falo baixo, mas é o mais comum isso mais acontecer, comum. né? Porque, assim, valores mais altos, lógico, tem, mas
Não Hoje é também tanto, né? tem. Hoje eu falo assim que as pessoas que têm um valor bem elevado já de patrimônio, geralmente eles já fazem o planejamento em vida. Ainda bem que as pessoas hoje estão tendo essa visão de Então, fazer e já fazer em vida para não deixar para o inventário, sim, né? Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas você faz inventário, mas você também fica falando que tem que fazer sucessão em vida, que tem... Sim, gente, eu faço planejamento sucessório, que eu acho que é muito com mais certeza. válido, né? É, Quando as pessoas querem já resolver e deixar tudo certo, é melhor caminho. Eu falo sempre isso, né? O caminho que vai gastar menos, que vai doer menos, que vai ser mais rápido. Então, assim, não tem isso aí, não tem nem como a gente falar que não, né? Agora, quando não tem jeito, não tem esse planejamento, a gente tem que fazer o inventário, né? com Não tem outro certeza. caminho. Não tem Mas outro aí eu caminho. trouxe esse, eu trouxe até de um monte partilhável aí de 600 mil, 600.900, Tá, viu? Que seria um valor baixo, mas que eu acho que dá pra gente fazer dá, aí, para o pessoal ter uma ideia, né? dá sim. Esse tá fresco, esse tá Vamos, fresquinho. vamos fazer desse então. Aí, gente, olha, eu já vou dar então uma dica super importante. Para as custas, né? Quando você vai fazer o inventário judicial, o que que você tem que analisar? Porque existem 13 modelos diferentes. Nossa Muita Senhora, coisa. a pessoa quando abre lá, ela fica o quê? Desesperada, não fica, doutora? Uhum, desesperada mesmo, Olha e essa é a fala assim, palavra. gente, que é isso? Qual que é o modelo que eu vou usar? Mas calma, calma, porque tem uma lógica por trás. E aí, o que que é importante? Você precisa realmente saber quais são os bens que compõem o monte. Porque aí você tem a seguinte divisão aqui com relação às custas, né? Com relação aos bens imóveis, se você tem bens imóveis, né, sejam eles residenciais ou não residenciais, e se você tem bens móveis. Os bens móveis, a gente vai calcular de acordo com o valor deles. Mas os bens imóveis é de acordo com a quantidade e com a metragem. Então não importa muito o valor do bem imóvel. Suponhamos que, vou dar um exemplo só com esse valor que você me falou, porque isso tem tudo a ver. Suponhamos que esse monte de 600 mil seja um único imóvel. É só uma casa residencial, tá? E que ela tem aí, que eu vou pegar até aqui o primeiro Não, mas eu modelo. trouxe o mais complicado para você. Eu trouxe Beleza. 4 imóveis Ah, com uma ótimo. proporção de 1/4 Isso aí, vamos e complicar isso dois mesmo. bens móveis. Tá ótimo. Eu quero só pegar o primeiro aqui, só para vocês terem uma noção, que não é tão. Eu ainda estou nos bens móveis. Deixa eu achar o primeiro do bem imóvel. Ah lá, ó. Hum, Se fosse um imóvel residencial, tá? E a área construída dele fosse igual ou inferior a 60 metros quadrados, pode acontecer. Se for um apartamento em São Paulo, mesmo sendo um apartamento piquititinho, capaz dele valer uns 600 mil, sim. tranquilamente. Pode acontecer, né? Então, se fosse esse caso, tá? E aí o inventariado, última residência dele foi aqui no estado do Rio, então todo mundo reside aqui, vocês vão entrar com o inventário aqui. Ótimo. Nesse caso, você pegaria custas aqui, olha, que ficaria atos dos escrivães em 986,97. Esses são os valores principais, tá? Que são os Uhum. valores mais altos. E a taxa judiciária em 1.480,45. Então você vê que aqui não influenciou a questão do valor do imóvel, porque o Sim. que influencia é a metragem dele. Agora, você vai ver, vai fazer total diferença a hora que você me apresentar em que são vários imóveis. E mesmo sendo os mesmos 600 mil. Aí realmente você tem que ver se vale a pena, porque eu não sei como é que é esse cálculo no extra. Então, Se ele é exatamente. É só em por isso cima que do quando valor. você fala, e os advogados falam assim para você, não, porque não tem como a gente saber, porque depende, porque realmente depende. É isso que está falando. Quando a gente faz no judicial, são outros cálculos, né? Então, É, vamos supor, foi o que você falou, pode ser 2, 3 imóveis, mas às vezes no total vai dar menos, porque são metragens pequenas. É igual aqui, nesses imóveis, as metragens são pequenas e é uma fração que o herdeiro vai receber.
Entendeu? Que o Mas herdeiro aí, vai receber, não, que o herdeiro teria. para as O que a gente custas, tá isso não influencia, sabia? não influencia. Não influencia. Mesmo que você esteja partilhando uma fração, Vai você recolhe como entrar o valor se fosse total a do imóvel. integralidade do imóvel. Aí, Infelizmente. tá vendo? Como eu fiz extra, eu não sabia disso. Então, Entra a integralidade do provavelmente, imóvel. nesses casos, pode ser que dê uma diferença Pode, grande pode ser das que dê uma custas. diferença grande. Aí me conta então, quantos são os imóveis aí? São todos residenciais? Primeira Todos pergunta. residenciais. É porque, na verdade, assim, é como se fosse um terreno grande com várias casas, né? Tá. São 4 casas. Deixa eu ver se são 4 mesmo. É, 4 casas. Então são 4 imóveis residenciais. Uhum. Nesse caso, como é mais de um, já não importa nem a metragem, tá? Hum. Porque como são 4 imóveis, a gente já não contabiliza nem a metragem. Além disso, tem bens móveis, tem valor Tem. em conta. Tem dois O valores valor em dos bens conta. móveis está dando quanto, mais ou menos? Que é isso que a gente precisa saber. Para os bens móveis, a gente precisa saber o valor. Bens móveis está dando 550 mil. Tá. Deixa eu só confirmar. Tá. É 550 mil e o outro 17 mil. 550 mil e o outro 17 mil. Então, tá dando 567 mil total, né? Para você ver como que foi pouco o valor considerado dos imóveis, porque foi só um quarto, né, desse imóvel. É, porque era Você vê só a um. diferença dá muito pouca do valor, porque o valor venal que multiplica deu bem pouco, tá vendo? Vai É, entrar pouco aqui. vai entrar pouco. Mas vamos lá É, então, que aí eu vou. vamos lá, é o que a gente Vamos tem. lá, que Vamos para a gente chegar no a gente vai mesmo, fazer mesmo a valor. conta agora. O que acontece? Esse é um modelo de GRERG, de inventário mais complicado que tem e é o que mais acontece, que é quando você tem bens móveis e imóveis ao mesmo tempo. Porque aí o que acontece? Olha que belezura. Eu vou pegar o modelo e vou ler para vocês o que está escrito aqui, que é super interessante. Olha lá, com bens móveis e imóveis. Atos dos Eita, escrivães, gente, vem assim, o que aconteceu aqui? é boate. Foi. Mas aqui, Ah, atos dos escrivães nesse modelo, vem sabe o quê? hum, Nada, em branco. Por quê? Olha o que ele me fala aqui. Que o valor a ser digitado pelo usuário neste campo da GRERG deve corresponder à soma de valores aplicáveis aos itens 1, 2 e 3, de acordo com o caso concreto. Esses itens 1, 2 e 3 é da tabela de custas, ele remete a gente para a tabela. não. Você tem que abrir a tabela de custas e analisá-la junto com o modelo, tá? Por quê? Porque você soma tudo nesse caso. Porque cada um, né, eles criaram modelos considerando separadamente os bens imóveis e os bens móveis. Aí, como você está juntando os dois, aí você tem que ir lá na tabela e somar. E aí eu vou abrir a tabela, então, para a gente somar aqui enquanto ficaria nesse caso. Vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui. O pessoal vai ver na prática, hein? Só vai ver na prática como é que funciona. Estou abrindo aqui a tabelinha. Porque aí, os bens móveis, a gente vai fazer de acordo com o valor deles. E aí eu tenho aqui o seguinte: com bens móveis, estou aqui com a tabela na minha frente, avaliados entre 500 mil reais e 1 centavo e 1 milhão, que é o seu caso, porque chegou em 467 mil. Aí eu tenho só para esses bens um valor que eu vou recolher lá nos atos dos escrivães de R$ 1.973,94. Só que não é só isso, porque você me falou que tem mais 4 imóveis residenciais. E Uhum. mesmo que seja só uma fração, eu vou considerar eles integralmente. Então, indo mais para baixo, eu tenho assim, olha, com bens
imóvel com imóvel residencial, tá? Por cada imóvel residencial adicional, ou seja, se eu tenho mais de um bem imóvel, que é o seu caso, eu vou recolher R$ 4.441,36 por cada um deles. Por cada imóvel. Cada imóvel. Tá? Tô fazendo os cálculos. 441,36. Só que eu tenho um teto, um limite. O máximo que eu vou recolher, nesse caso, vai ser R$ 14.989,94, que eu acho que vai ser o caso aqui. Porque somando, né, É, 4 vezes que isso já vai dar daria 16, né? 1.000. 16 não, vai dar Então, mais que 16. então aqui eu vou considerar o teto, que é o 14.989,64. E aí, somando essa galera, vamos somar essa galera aqui agora, porque eu já tenho o valor dos bens móveis, que é 1.973,94, mais os 14.989,64. Ah, pegadinha aqui da minha calculadora. 14.989,64. Deu 16.963,58. Mas isso é só as custas dos atos dos escrivães, tá? Isso que eu ia falar, tá faltando coisinhas aí. Tá faltando principalmente a taxa judiciária. E a Exato. taxa judiciária no inventário, ela é fixa. E o cálculo é o seguinte, ela é 1,5 vezes o valor que você encontrou para os atos dos escrivães. Então, eu vou pegar esse total e vou multiplicar por 1,5. E aí eu vou ter R$ 25.000, 445,37. Olha que loucura. Somando só esses dois, porque ainda tem umas rapelinhas no meio, tá? Sim, Né? ainda A tem gente aqueles pequenininhos. ainda tem distribuidores, você tem ainda os percentuais legais que vão incidir sobre os escrivães, né? Sobre a taxa não vai incidir, mas sobre os atos dos escrivães vai incidir. Então, mas só esses dois itens eu vou somar aqui para a gente ter uma noção aqui, ó. 16.963,58. Vou adicionar. Deu R$ 42.408,95. Ó, agora eu vou te dar um exemplo, né? Desse daí, para você ver. Eu fiz mais ou menos o cálculo quando eu apresentei para o meu cliente dessa situação. Para você ter uma ideia, no meu cálculo superficial, fazendo a grege errada, né? Porque é claro que eu estava fazendo errado. Ah, doutora, não pode. Vou confessar logo, tá? Não, mas assim, porque realmente eu fiz aquela simulação, mas de qualquer forma, chegou perto. O meu tinha dado 22 mil. 22 mil Faltou 20 tinha dado mil. na minha conta aí. Então faltou só 20 Só mil. 20 mil. Imagina chegar com essa notícia para o seu cliente. Fala assim, então, Exato, lembra que era exato. 22 mil? Então, chegou a conta agora do Então, complemento. É agora tem um 20 mil de diferença. complementozinho. Um É um complementozinho. complementozinho. Doutora Luciene, Mas é isso que eu tô falando pra você precisa você. do método Help Eu já Juice. eu já falei que eu vou fazer, eu já Você falei. precisa. Eu estou de braços Esse abertos negócio de para só te você, tá? acompanhar tá difícil. Eu vou ter que sentar ali, eu tô sem tempo, mas eu vou ter que fazer isso, sério, vou ter que fazer. É, já até cantei minha estagiária, ela nem tá aí, ó, pra ela poder já fazer com você, pra poder, né? Como é que é o nome dela? Malu. Malu, É, eu fala vou pra te falar uma Malu. Malu, coisa. por favor. Malu, isso pode ser um grande diferencial para você, tá? É isso Você aí. pode conquistar o seu lugar aí no escritório com a doutora Luciene, se você virar imprescindível, quiçá o de uma sócia. É isso Ou aí. gente, quem está começando, quem está no início da carreira, pensa nisso como um diferencial que você pode agregar onde você está Uhum. chegando.
Se você sabe, e olha só, vou te dar uma informação, olha que interessante. Eu tenho alguns alunos que estão bem nessa situação, que estão no comecinho da carreira, que acabaram de se formar, que tiraram o AB recentemente. E teve uma aluna que ela não tinha ainda tido o primeiro cliente com custas, ela só tinha tido ainda situações de gratuidade, e ela enxergou, ela virou e falou assim, Daphne, quando eu vi, eu falei assim, não, eu vou começar com o pé direito. Eu já vou aprender esse negócio todo de custas, eu vou começar já sabendo, porque o dia que esse cliente pintar, eu vou saber dar a informação corretamente, eu vou saber fazer direitinho. E dito e feito, quando o cliente chegou, ela estava preparada. E não só ela estava preparada, acertou as custas, né, de cara, como ela ainda aprendeu como economizar. Ela economizou R$ 2.000 em custas para o cliente. Vocês Bacana, pensam que muito isso não é bom. possível? Gente, isso é possível. É possível como? Conhecendo a regra. Porque quando você conhece as regras, você sabe como adequar os seus pedidos. No inventário, infelizmente, isso não tem jeito. Porque vocês estão vendo aí, o cálculo do inventário ele é feito em cima dos bens. Então não adianta você omitir bens, né? Não tem Porque como. depois, se você tiver que fazer uma sobrepartilha, olha essa informação. As custas da sobrepartilha é igualzinho aos custos do É, inventário. eu sempre falo, é um outro inventário, É gente, outro não tem para onde inventário. correr. Então não adianta, Exato. não tem para onde correr. Uhum. Agora eu quero que você me conte quanto custou isso aqui Tá no Extra. curiosa, né? Estou curiosíssima, quero muito saber. Então, eu vou contar para você, você vai cair dura. Vou, me Então, ó, conta. meu cliente pagou R$ 6.622. Ó, Gente, que louco. sabia que você ia falar essa cara. Exatamente. Agora, R$ 6.622. doutora Luciene, me fala se não é importante o advogado saber isso aqui. Muito, muito, muito. Por isso que eu falo para você, Você sabe cada por dia, quê? Lembra que lógico, eu te falei lógico que eu trouxe, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui. Eu trouxe justamente uma o inventário mais situação complexo, assim, com porcentagens. Por quê? Porque se fosse o valor integral do imóvel, claro que daria muito muito mais, mais? tá? Então, assim, o que eu quero deixar claro aqui? Que senão as pessoas vão falar assim, nossa, mas no judicial sei lá quantas vezes mais, mas porque no extra a gente consegue fazer dentro do valor Toda a proporcional. fração, entendi. Ou seja, já fica aí a dica, quando você está partilhando frações, de repente fica mais interessante De mesmo. repente, Agora, exatamente, para as pessoas se atentarem a isso. agora, olha que interessante, se a gente fosse considerar só, se o advogado ficar olhando só para o valor do monte, isso não pode não ser a melhor opção. Por quê? Você viu, a gente fez um cálculo aqui, a gente chegou à Então, aí conclusão eu que vou se te fosse falar um por que que único deu imóvel, errado. Por que que o meu deu ah, errado? Porque eu não fiz com detalhamento. Eu fiz em cima do entendi, valor total. entendi, Mais ou menos em cima do valor total. Né? Taxa judiciária, não sei o que, fiz aquele em cima do valor total. E aí, lógico que deu. Mas de qualquer forma, já ficaria mais caro, né? Então vamos já, colocar assim, já estaria bem já acima. estaria bem acima. Mas se E eu fizesse corretamente, né, com o seu auxílio aí do método, aí ele ia cair duro mesmo. 42 mil é muito dinheiro. Então, assim, é isso eu acho que é fundamental, sim, para os fundamental. advogados terem essa noção, né? E aí a gente fala, olha como é importante, porque às vezes, foi o que você falou, vamos supor, eu fiz, lógico, uma simulação bem superficial, e por isso deu tanta diferença, não peguei o total e fiz. Mas se a gente aprender a fazer corretamente tudo, você pode até mesmo, foi o que você falou, evitar que seu cliente pague, porque olha a diferença. Se é um inventário livre, né? Exatamente. Livre de que ele possa ser feito no extrajudicial. Não E tem você não dá essa ali, opção para o né? seu cliente, e amanhã ou depois ele pega uma informação com uma outra pessoa e fala assim: Poxa, mas você podia ter pago tanto e ter feito a mesma coisa. É. Você acha realmente que seu cliente não vai vir em cima de você e vai falar: Poxa, por que você deixou eu pagar isso? Por que que ao invés de pagar 6.000, eu paguei 40? Exato. É lógico, gente. Entendeu? Antes que vocês, né, saiam correndo por aí, nossa, vamos fazer só Não, extrajudicial. É o que não. ele falou.
existem muitas situações que não cabem no Não, extrajudicial, né? e Por outra exemplo, coisa, se e tem tem situações herdeiros que o judicial fica mais incapazes. barato, tá? Tem situações que o judicial ainda fica mais barato. Tem, ué, Entendeu? a gente viu, se fosse um único imóvel de 600 Exato, mil, de teria 600 ficado mais mil. barato aqui, Sim, que aí, né? ó, teria ficado, vamos colocar, você tinha me falado de mil, Foi. foi Eu pego ele mil até e de novo poucos aqui, amor. reais, não sei nem Ó, onde que eu anotei, mas você falou, daria 900 e pouco mais mil e pouco do primeiro. Dava 2.000 e poucos reais, eu acho. dava 2.500 mais ou menos, Pois é, olha tá? aí. E poderia ser o E mesmo valor. é o mesmo valor do monte. E Exato. outra coisa, doutora Agora você, Luciane, que eu tenho. olha só, Ah, um monte de 600 mil reais, um valor baixo, assim, teoricamente, para o inventário. Umas custas de 42 mil. Então, olha como que isso pode ser. E poderia ser o mesmo inventário de 600 mil, tá? Pagando 2.500 reais. é, porque depende dos bens. E aí, Então nesse vocês têm caso, que você saber teria fazer que fazer o essa. quê? Ofertar para o seu cliente qual? A via Com judicial. certeza. Por quê? Daria uma diferença muito grande. Então, é É, isso que a gente está falando. Foi o que você falou. O conhecimento vai fazendo com que você possa, cada dia mais, ajudar o seu cliente. Porque, na verdade, eu falo, o advogado está aqui para ajudar o cliente no é, que for falou, possível. falou. Então, se eu posso fazer meu cliente pagar 2 em vez de 6, ótimo. Se eu posso fazer ele pagar 6 em vez de 40, melhor ainda. Então é justamente isso, né? Muitas das vezes a gente acha que isso não é importante. Ah, não, saber custos, para que isso, né? Ah, não, bobagem. E não é bobagem, né? É uma coisa assim, é um plus a mais que você, assim como a gente faz. Ah, tô indo para congresso, vou não sei para onde, vou estudar, vou fazer, vou acontecer. Para quê? Para você poder dar o melhor para o seu cliente. Então, nas custas aí com o seu curso, com tudo, não é diferente, gente. É você aprender para dar o melhor mesmo, Com certeza, entendeu? com Então, certeza. assim, não tem como, gente. A gente tem que todos os dias mesmo E, tentar o máximo de artifícios para ajudar nosso cliente. E é isso que vai fazer o diferencial, entendeu? É isso que as pessoas saem amanhã, depois vai falar assim, poxa, mas minha advogada me ajudou, poxa, foi bacana, eu economizei nisso, eu não tive que pagar isso, né? Agora, se você faz o inverso, e vão sair olha, falando o quê? Nossa, minha e eu, advogada fez eu pagar 40 mil, sendo que eu podia pagar 6. E aí? E eu acho que assim, o mais legal é o advogado poder mostrar isso para o cliente. Ele mostrar esse valor. Sim, Ele virar falar sim. assim: olha só, eu aqui, você está vindo aqui, e isso agrega para o advogado, para os honorários dele, né? Fala assim: olha, Uhum. aqui comigo, eu faço para você o que você gasta menos. Eu protejo ao máximo o seu patrimônio. Porque, gente, você tirar 40 mil de 600, caramba, é muita coisa. Porque É aí a muita coisa. gente ainda não está falando do imposto. Porque, vou te falar, vou te dar um exemplo. Se alguém ficou curioso de saber quanto que foi pago de imposto nisso daí, que é o Uhum. imposto da Secretaria de Fazenda, foi 38 mil. Aí, Aí, vamos supor, se a pessoa paga 40 mais 38 e mais, né, o restinho de custo que tem, mais os honorários, quanto que vai ficar para a pessoa? na verdade, Quanto que a assim, a pessoa herança já perdeu foi para fazer quase esse toda inventário, ali. entendeu? Então, É, assim, realmente é muito alto. O do imposto também, lógico, a gente tem vários artifícios que a gente tenta fazer para diminuir, que também é uma outra coisa que a gente sempre tem que prestar muita atenção na declaração, para a gente não errar e não prejudicar o cliente, né? claro. Mas é, é fundamental você saber tudo isso. Por exemplo, no imposto, você também é a mesma coisa das custas. Se você faz errado, vamos supor, você vai ver quem são os herdeiros, vamos dar um exemplo. E aí você vai fazer a declaração e não tira a parte da meia, por exemplo, e você declara tudo. Você vai fazer seu cliente pagar o dobro do imposto. Exatamente. Entendeu? Então, assim, as custas, o imposto e tudo dentro do inventário tem que ter esse cuidado. Então, Tem que ter. essa questão de você saber trabalhar com as custas é muito importante para essa apresentação. Foi o que você falou. Você já chega para apresentar para o seu cliente o quanto que ele vai gastar, qual a opção que ele tem, qual é o que ele vai gastar com imposto. Aí você vem a questão dos honorários também, porque o judicial é um valor, o extrajudicial é outro valor. Então, tudo isso é uma Claro. apresentação que você traz para o seu cliente e fala: olha, é isso. Agora, a gente tem esse caminho e esse caminho. Qual que você prefere seguir? Né? Sim, Então, eu acho que isso é um plus a mais, você poder dar essa opção para o seu cliente.
Porque, na verdade, você passa a não escolher pelo seu cliente. Você dá a Dá o opção e poder de ele é que escolha vai para ele, escolher o né? que ele vai fazer, É. entendeu? Então, tipo, é isso. Eu acho que é mais ou menos É isso muito daí. importante mesmo. E eu quero fazer um alerta para quem, de repente, está chegando aqui nessa live, ou depois vai assistir, porque ela vai ficar gravada, tá? E antes Ah, que mas você um monte de esteja gente pensando vai que eu vou assim, mandar para todo mundo. pois é, e antes que você esteja pensando assim, nossa, vou entrar pedindo desistência dos meus inventários Hum? judiciais, todos e entrar no extra, porque o juiz deferiu custos ao final e eu ainda não paguei. Ah, Pelo boa amor essa, de vai falar, Deus, já gente, pensei. não faz isso. Eu peguei 2 inventários recentes, tá, Que doutora vai ficar Luciane? devendo da mesma Recentes, forma. que aconteceu isso e que eu tive que intimar para pagar as custas, porque, gente, a desistência não Hum, exime o seu cliente do pagamento das custas. Essa é a exatamente. péssima notícia que eu tenho para te dar agora. Péssima, tá? Eu sei que não é justo, tá? Não, ninguém está discutindo isso aqui, né? É questão de norma. Qual é a norma vigente? Isso aí é o que está previsto no artigo 20 da Lei 3350 de 99, tá? Se você quiser ir lá conferir. E tem também um enunciado do tribunal, né, lá do Fundo Especial do FET, que é o enunciado número 24. Ambos falam exatamente isso que eu estou te dizendo, que a desistência da ação, do recurso, né, de qualquer incidente que você entre nos seus processos, ela não exime o requerente do pagamento das custas. E aí, você imagina, foi uma situação bem assim. Eu intimei para recolher as custas, deu mais de 20 mil reais do inventário. E eles tinham desistido para entrar com extrajudicial. O advogado, doutora Luciene, chegou desesperado no balcão. Desesperado. Gente, mas como assim? Como é que estão cobrando as custas? Falei, doutor, porque a desistência, enfim. O senhor É. continua tendo que pagar as custas. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou explicar isso para o cliente? Não sei o que. Tem como voltar atrás? A sentença da desistência já tinha transitado em julgado. Nossa. É igual, por exemplo, quer ver um exemplo? Eu entro, às vezes o cliente fala assim: ah, mas você tem como pedir gratuidade de justiça? E aí, se não sair, eu desisto. Fala, não tem, não. Não tem como. Se não sair, você vai ter que pagar. Tipo, é Vai ter que isso. pagar. Porque as Tem que ter pessoas essa têm, às vezes, consciência. esse pensamento, né? De, ah, não, você entra, aí pede a gratuidade. Se por acaso o juiz, né, não conceder gratuidade, aí a gente desiste. O processo já está lá, gente, não Não tem tem como. como. Você Não pode até desistir. Já aconteceu comigo, tá? Deu desistir, não. Não foi nem desistência, não. Foi de erro, né? De protocolar na vara errada e tal. E aí eu fui lá, peticionei, pedi, pelo amor de Deus, pro juiz, expliquei a situação. Coisa muito rápida. Você peticiona um dia, no outro você vai lá e fala, meu Deus, errei. Isso lá atrás, né, gente? Hoje em dia eu faço isso mais mesmo. isso, não, tá? Acontece. Mas é verdade, porque assim, eram coisas que, né, principalmente quando começou essa questão do processo eletrônico, meu Deus do céu. Aí você era juizado, você protocolava na vara civil, né? Então, assim, nesses casos eu ainda Dava tive a muito essa sorte do juiz confusão mesmo. reconsiderar algumas coisas. Uhum. Mas você entrar, pedir a gratuidade, esperar a gratuidade ser analisada, e aí, ah, não foi deferido, agora eu vou desistir para fazer no extra, ou que seja, não vou fazer agora, não adianta, Ó, você e vai eu ficar vou te devendo da mesma forma. falar que isso acontece mais do que você imagina. Até Imagino que hoje, vocês devam ver bastante coisa esse lá. é o modus operandi de uma boa parte dos advogados, tá? Então, mas isso é uma coisa, é o que eu tô falando, né? Na verdade, é um prejuízo que você traz para o seu cliente. Muito grande. Você tem que deixar muito claro para ele de que, se a gratuidade não for concedida, ele vai ter que pagar, de uma forma ou de outra, não tem E como. outra coisa, gente, hoje em dia, eu acho que as coisas estão muito diferentes, né? Porque tudo vai evoluindo mesmo. E a informação chega para todos. Sim, Sabe o que eu mais recebo? Mensagem de parte. De olha, parte. Que chega até mim e fala assim: olha só, eu estou aqui com um processo, vai ter custas assim, assim, assim. É isso mesmo? A pessoa meio desesperada. Ou seja, doutora, se você não está atento a isso, o seu cliente pode ser que esteja. exato.
E ele vai Exato, não, cobrar, ele vai exatamente. virar e falar assim, mas como é que você não sabe disso? Eu tô sabendo que isso é previsto em lei, que isso tem regra. Porque hoje em dia, foi o que você falou, antes as pessoas não tinham conhecimento, né, das coisas, eram mais difíceis. Você não via as partes chegar no balcão para pedir processo para ver. Hoje em dia Não, eles vão lá, pede a senha e fica acompanhando o processo junto com o você. dia inteiro, doutora Luciene, o dia inteiro. O que a Eu gente sei, tem mais uma faz é atender movimentação no parte e processo, eles entregar a me passam. senha, Olha, movimentou, o que que aconteceu? não é? E aí É você assim mesmo. imagina, aí o seu cliente não sabe nem por você. Ele fica sabendo já de ler lá no Sim, processo eletrônico, que aí ele lá deve. diz que você recolheu errado. Pronto. Ele É. já vem E pra cima de você você assim, como quer assim? ver outra situação que acontece muito, que aí o cliente vem e cobra, quando recolhe a maior. Foi Sim. recolhido a maior, não sei quantos mil reais. Eu falei assim, nossa, doutora, mas peraí. Eu desembolsei mais R$ 1.000, mais R$ 2.000, não precisava? Então, eu quero esse Por dinheiro mais que de você vá volta. pedir restituição, a gente sabe que isso daí é uma coisa que, né, Demora. demora Infelizmente, muito. Então, quer dizer, às demora. vezes a pessoa poderia estar fazendo alguma outra coisa com aquele valor que ela não pode fazer, Com né? Então, assim, certeza. é bem Então, complicado. A é gente bem sabe que é bem complicado. complicado. É bem complicado. Foi o que você falou, é mais sério do que muita gente pensa, a questão do erro aí no É, recolhimento, né? E é sem mais sério. contar que, além de ter essa questão dos erros e tudo que a gente vê no dia a dia, tem também essa questão dessa apresentação que eu acho importantíssimo. A gente está deixando aqui a dica para todos os colegas aí que atuam com inventário, né, para poder fazer aí essa se aprofundar nisso, né, para poder fazer essa apresentação de uma forma mais certa para o cliente, justamente para ele ter essa opção de falar, não, eu quero fazer por aqui, eu quero E, e, fazer assim. e esse pode ser um grande diferencial. Tem um aluno meu que contou que o cliente voltou e fechou com ele exatamente porque ele soube explicar em quanto ficaria o processo, quais seriam as contas. E Sim, os sim, outros as não. pessoas querem saber, né? As pessoas precisam Ele saber disso. porque o pessoal faz isso, a gente sabe que faz, né? Vai em vários advogados perguntando em Sim, quanto vai sim. ficar, e os honorários, e não sei o quê. E esse cliente, especialmente, né, já sabia que tinha, né, as custas do processo e tal, e perguntou. E ele foi perguntando e ele me narrando isso, que ele foi em vários escritórios perguntando em quanto ficaria. E os advogados não sabiam explicar. Falava, não vai ficar mais ou menos X, mais ou menos Y, não sei quantos por cento do processo. Isso não dá para saber. Não sei o quê. Aí esse meu aluno sentou com ele e falou assim: olha, não, essa ação sentou, fez o cálculo, mostrou o modelo, falou: ó, de custas você vai pagar isso aqui. X reais. E Uhum. ele não estava cobrando os honorários mais baratos, não, tá? E o cliente virou e falou assim: não, eu vou fechar com você, porque você me Mas mostrou exatamente, mas eu exatamente falo quanto eu que vou pagar. o que que acontece agora, assim, né? Até para a gente colocar isso. O que você investe em aprendizado, ele tem que voltar para você de alguma forma. Né? Com Então, se o seu certeza. aluno vai lá e paga o seu curso para poder aprender e poder agregar isso para o cliente, vamos supor, se a gente vai para um congresso que a gente sabe que é caro, que tem gasto, que tem viagem, que tem não sei o quê, para aprender um pouco mais para você agregar a apresentação para o seu cliente. Então, todas essas coisas, cursos, livros, estudos, para. Gente, você tem que agregar isso no valor do seu trabalho. Com certeza. Então, é o Com que eu falo. Às certeza. vezes chega cliente lá no escritório e fala assim: mas eu fui em tal advogado, ele me cobrou X. Eu falo: olha, pode ficar muito à vontade, não tem problema. Só que eu não consigo chegar nesse número porque eu sei o quanto custa a minha hora de trabalho, o quanto eu invisto para eu cobrar determinado valor. Exatamente. Então, eu acho assim, o que que as pessoas têm que entender? Você não tem que ter medo de investir para ter conhecimento. Achando assim, mas eu faço isso, invisto pra caramba e todo mundo cobra barato, porque a gente sabe que acaba sendo uma prostituição na advocacia hoje, porque as pessoas Infelizmente, é fazem uns valores assim que eu não consigo. Eu falo assim, gente, eu não absurdos, saio né? nem de casa, não, porque é assim, umas coisas absurdas. E você fala, poxa, a gente estuda tanto, trabalha então. Na verdade, o que que você tem que fazer? Não tem medo disso. Porque se a pessoa escolher fazer com outro, ok. É um direito dela, né? Fazer com outro mais barato e tudo.
Mas você tem que agregar o seu trabalho, o quanto você investe para você dar o melhor para o seu Sem cliente. Né? dúvida. Então, se você tem condições de fazer um curso, gente, eu vou logo avisando, então não estou fazendo com ela porque eu não quero investir, não, porque eu não tenho tempo, ela sabe disso. Ah, mas nós vamos arrumar Eu aí, vou ter que vamos arrumar, arrumar eu vou isso ter que fazer aí. esse curso de O Enem madrugada, gente. tem. Ó, deixa eu te falar uma coisa que Ah, você vai ficar feliz. Eu tenho certeza que você vai ficar feliz. Se você assistir 15 minutos por dia, em 3 semanas você está dominando as custas. tá, então vamos lá, 15 vou minutos. fazer, hein? Agora, Vou se não fazer, hein? arrumar Vou tirar 15 15 minutos por minutos. dia, Me dá umas 2 semanas para colocar minha vida em dia, eu vou fazer. Não, mas é sério, isso que eu tô falando é bem importante, sabe? É bem importante mesmo. Então eu acho assim, a gente tem que estar investindo em conhecimento, sim, e sem medo de que, mas eu vou investir X para ter conhecimento e não vou ter esse retorno. Gente, sempre terá. terá. Sempre terá, tá? Então, assim, não tem como você não ter o retorno daquilo que você investe em conhecimento. Você sempre vai ter. Entendeu? Porque, assim, as pessoas que realmente buscam uma qualidade de serviço, elas vão olhar a qualidade. Elas não Exato. vão olhar. É a mesma coisa, eu dou sempre esse exemplo, gente. Se você for numa loja que está com uma promoção lá de uma blusa de má qualidade, bem daquela, bem ruimzinha mesmo, que você sabe que você vai lavar no outro dia, ela vai colocar no varal, vai ficar toda Uhum. assim, desbeiçada. Aí é R$ 20. Aí você atravessa a rua, vai numa, sei lá, numa Coach da vida, numa outra loja de marca, né? Que tem aquele caimento bom, malha boa. Pô, lá custava R$ 150, lá custava 20. Caramba, mas lá, não sei. Não tô segura. Eu acho que aquela roupa vai desbeiçar. Vou fazer aqui, vou comprar. Compra, gente. Se fosse assim, então não existia. Você É, entendeu? Então é isso, é mais ou menos claro. isso. A É gente vai agregar pagar pela valor, né? qualidade. É Entendeu? Então as agregar valor. pessoas não têm que ter medo do investimento para que você tenha mais qualidade para o seu cliente. Com Então, certeza. quanto mais qualidade você tem, mais você vai cobrar pela sua hora trabalhada. Isso é fato, porque você vai ter que agregar esses valores gastos da sua hora trabalhada. Mas em contrapartida, você vai trazer um trabalho de excelência. Por É quê? Porque claro. você vai dominar essas situações. Né? Então, eu acho isso Exatamente. importantíssimo. Não, é Importantíssimo mesmo. importantíssimo mesmo. Até teve uma outra situação aqui que eu lembrei de comentar com vocês, porque a gente está falando muito dessa questão, né, do cliente valorizar o que você faz de investimento em você. Quando que o cliente que vai comprar a blusinha de R$ 20, que é o mesmo que vai no advogado que está cobrando R$ 100 para entrar com uma petição Sim. inicial, que é um absurdo, quando que ele vai ver a diferença? É o seguinte, teve uma situação bem esdrúxula mesmo que aconteceu, recente, em que foi requerido parcelamento de custas. O escritório não sabia fazer o parcelamento. Primeiro que só em idas e vindas e pedindo para ser certificado. E a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, gente, existe norma nesse sentido. A certificação de custos ela não é prévia. A certificação de custos ela é depois que você fez o recolhimento. Você fez o Sim. recolhimento, aí vem uma certidão do cartório dizendo se aquilo está certo ou está errado. Se estiver errado, eu te intimando para complementar. Nessa de idas e vindas, por conta do parcelamento que o escritório não sabia como fazer, e ao invés de repente, dar uma pesquisada, tentar aprender, porque existe a informação por aí, mas não quis aprender, ficou nessas idas e vindas e o processo levou mais de um ano Nossa. só nessa discussão. Só nessa. Aí, no final das contas, eles resolveram, não, então tá, então vamos pagar aqui o que a gente acha que é. E pagaram R$ 2.000 a mais de custas. Aí foi Não. certificado que foi pago R$ 2.000 a mais, sendo que eles pediram parcelamento porque o cliente não podia desembolsar. No total, eles pagaram menos de 4.000. Se ele pagou 2.000 a mais parcelado, será que ele não teria como pagar se bobear até uma vez só? E a ação dele já teria um ano depois, às vezes já estava quase em fase de sentença. Exatamente. E aí a parte está achando que ela fez um grande negócio indo no escritório que cobra R$ 100 e não estava.
ela está vendo a ação dela que não sai do lugar, ela está vendo em que ela pagou muito mais de custas e sabe Deus quando que vai ter esse valor de volta, se Vai é que esse escritório receber. vai saber pedir de volta, porque ele já não sabia fazer o parcelamento, às vezes também não sabe pedir, fazer o requerimento administrativo para pedir o ressarcimento. Uhum. Então, é sobre isso que você está falando. Quando você mostra isso para uma pessoa que vai te procurar, gente, isso é o diferencial. Você pode ter Exatamente. certeza que essa pessoa, essa parte, esse autor aqui, nunca mais ele contrata com esse escritório. E aí aquela questão, né? Porque as pessoas têm uma visão assim, eu vou cobrar qualquer coisa, eu vou fazer, e aí faz, e vai deixar a desejar. Aí não tem a fidelidade do cliente, porque na verdade eu falo que os escritórios, eles vivem da fidelidade do seu cliente, porque o seu cliente, além dele voltar toda vez que ele precisar, que você preste um bom serviço, ele vai te indicar para outras pessoas, né? Então é isso que faz com que você esteja sempre ali, né, girando. Exato. Então, assim, se você faz uma coisa de qualquer maneira, de qualquer forma, não agrega valor àquilo, a chance de virar e tá. E aí a gente escuta muita gente falando: não dá para viver da advocacia, a advocacia é muito ruim, e não sei o quê. E a gente sabe que não é, né? Não Não é. é por aí. O que acontece é que as pessoas, elas não querem hoje investir, justamente muitas delas, por causa dessa questão de, né? Mas aí, poxa vida, tem gente que cobra R$ 500 pra fazer um divórcio, tem gente que cobra não sei o quê. Gente, mas se a gente for pensar assim, entendeu? Tipo, então assim, eu falo sempre assim, tem que focar no que a gente vai prestar, no trabalho que a gente vai prestar e investir mesmo no que a gente puder para agregar ao cliente. E aí o cliente que estiver com você, ele vai ser merecedor disso. Vai, Né? Eu sempre falo isso. vai, E os que sim. não tiverem vão ser. E ponto. É. E você não vai dar Foi conta escolha, né? mesmo A de vida é feita de absorver tudo. escolha. Então, que você tenha os clientes que valorizam o bom trabalho que você faz e que vão pagar por isso, né? Sim, sim, Então, é isso aí. eu Eu acho acho que que o a lógica importante é é isso, essa. é você ver seu cliente satisfeito, poder levar para ele o melhor, né? Então, assim, foi o que a gente conversou desde o início aqui, você poder apresentar a ele a opção que ele tem, né? E não só a opção, é você mostrar para ele, olha, se a gente for por esse caminho, você vai pagar X, mas se a gente for por esse, você vai pagar Y. Então, tipo assim, olha, você tá dando o caminho para ele. Lógico que a última palavra é a dele, mas você tá ensinando para ele, falando, olha, a gente pode fazer dessa Com forma. Esse, certeza. você vai investir seu dinheiro e você vai levar tanto tempo para sair. Esse, você vai levar tanto tempo para sair. Sim, Então, tudo isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim. é Advogados aí que fundamental. estejam nos assistindo têm que realmente É, se atentar para isso, né? É, e realmente se especializar aí, tentar ver esse curso aí mais vezes, né, Dá? Ver várias é isso, vezes aí, igual uma pessoa que vai ver 15 minutos por dia. Eu vou fazer isso. 15 minutos por dia, hein? Esperando, de braços abertos. Aí quando eu estiver ali, Ah, ó, falando tudo, pode deixar que a gente vai fazer uma live, eu que vou montar, eu que vou nossa, fazer mãe, vai tudo dar ali, ó. show. É isso Agora eu não aí. arrisco, não, né? Porque vai que eu dou uma gafa aí, você vai falar, Lu, não é assim. Imagina. Não, Ó, mas eu é, quero, mas é isso aí. Eu acho que o recado aí a gente conseguiu transmitir com aí pro pessoal, né? com A certeza. importância aí das cursas, de saber É, dominar essas cursas aí, eu acho bem importante. E é faz isso, gente. diferença. Continua acompanhando aí a Daphne em tudo que ela. Ó, só pelas dicas dela, sem fazer o curso, hein? Só pelas dicas dela já me salvou em um monte de coisa. Ai, que bom, fico muito feliz de estar Me salvou ajudando, já um tá? monte de coisa assim que Quero, eu ia fazer uma coisa e eu vejo alguma coisa sua. Eu falo, nossa, gente, isso não era isso. Meu Deus. E, gente, não é vergonha de falar isso, não. não, Porque não é comum. A faculdade não te ensina a fazer curso. Quando você sai da faculdade, você não sabe nem o que é isso. você não tem Entendeu? nem noção, você só Poderia sabe ter pedir essa aula na gratuidade. faculdade. Eu acho até que seria válido ter uma aula explicando mais sobre isso, É, né? com certeza, Eu acho com que seria até certeza. mais válido que algumas aulas que tem que a gente fala, vou usar isso aqui quando? Nunca mais, É, né? nunca mais. É. Mas eu acho que é bem bacana isso, deveria ter mesmo, mas não tem. Mas aí tem a Help Jus para salvar a gente aí depois da faculdade. Ai, gente, vocês podem contar que aqui, com certeza, a ideia é ajudar de verdade, ajudar verdadeiramente. Eu quero te agradecer demais por mais uma vez ter topado estar aqui comigo, Um tá? prazer sempre. Você é uma linda. Adoro. Obrigada. Obrigada por estar compartilhando o seu conhecimento, suas experiências. Isso é extremamente valioso
para mim, valioso para quem está escutando a gente, porque muitas pessoas estão começando na profissão, Sim. querem, né, ter um vislumbre de como é que é estar trabalhando na área de sucessões e tal, com alguém que já está, né, no patamar profissional como você. Então, eu acho que assim, isso agrega tanto. É fundamental mesmo a gente mostrar que é possível. Gente, se você está achando que a advocacia morreu, já era, não dá dinheiro, mentira. Não, O não bom desiste não, gente. profissional sempre tem espaço. Sempre tem. Sempre tem mesmo. Isso aí eu posso falar, assim, de carteirinha, porque, na verdade, quando você pensa assim, né, é o que a gente escuta, muita gente. Hoje mesmo, uma colega minha me mandou, não sei se ela vai estar aí assistindo, mas ela me Ah, mandou uma coisa pelo Instagram, que ela, num cara, um comediante que fala que tem 2 milhões de advogados, e que o bicho mais chato que tem é advogado, e uhum. não sei o que. Depois eu vou te mandar no Instagram pra você ver. Manda Ela me para mim. mandou hoje, eu fiquei rindo sozinha. Que eu falei, gente, hoje em dia realmente o pessoal tá banalizando tanto a profissão, né, assim, no geral, e muitas das vezes até por, por culpa dos advogados mesmo, que muitas vezes não se valorizam, sabe? Não demonstra a importância que tem. Então é tudo isso, mas a gente só consegue excelência com aprendizado. Não Verdade. tem outro caminho, Não tem outro. né? Não adianta fazer dancinha no TikTok, não adianta fazer outras coisas. Você pode até fazer, mas você tem que ter conhecimento. Né? Ou, assim, você pode até fazer a dancinha, Exatamente. mas tem que ter o conhecimento. Então, assim, eu falo mesmo, pessoal que está começando aí, o que puder, né? Tá investindo nessa questão de aprendizado eu acho que é assim, Fundamental, né? fundamental. Foi o que você falou, é o diferencial, né? De você ter até esse domínio para apresentar para o seu cliente. Igual você falou do seu aluno que chegou lá e falou: não, olha, nas custas vai gastar isso, isso e isso. Poxa, isso é muito bacana, né? E outra coisa que eu vou te falar, isso faz diferença até no meu planejamento sucessório. Então eu tenho que saber mais ou menos quanto que a pessoa vai, o que os herdeiros vão perder. Isso aí já é para outra live, hein? O que os Ou herdeiros boa, vão hein? Vamos, vamos. perder, Gostei né? disso. Se ele fizer em vida e se ele deixar para fazer no inventário. Então também eu preciso saber Com qual seria o gasto certeza. em cima daquele patrimônio que a pessoa tem, né? Porque tem inventários que ele consome até 40% do valor do patrimônio. 40%. É muito, né? Você É entendeu? E muito. aí você tem que saber isso para quê? Para você apresentar para o seu cliente e falar: olha, mas tem outra saída. Vamos fazer assim em vida? Dessa forma, dessa forma, dessa forma, você vai gastar X? É outra Poxa, forma de você né? conseguir. Muito, Então muito você vê. diferente. Mas É. tudo isso está ligado o quê? A você saber quanto a pessoa vai gastar. E outra, Entendeu? isso Então, dá, tipo, não tem. inclusive, uma percepção diferente do valor do seu trabalho para o cliente. Porque você vira e fala assim: olha só, sem isso que eu estou fazendo aqui para você, esse planejamento sucessório e tal, você perderia 40% de tudo Sim, que você tem para receber. sim. Se você fechar comigo esse pacote, a gente fizer tudo isso, eu não sei quanto é, vou chutar. Ao invés de ser 40, vai ser 10. Olha o valor Uhum. que você está entregando para ele. Ele Não, começa a achar o exatamente. seu serviço baratíssimo, Exato. baratérrimo, porque você está Quando você entregando para consegue ele. demonstrar o quanto ele está economizando, ele vai ver que um bom profissional, ele não está pagando caro. Não tá, Ele está é, economizando. Então, tipo assim, ele nem vai sentir te pagar. Porque ele sabe assim, poxa, e a gente está falando aqui de pessoas, né, que pode ser pessoas que têm um patrimônio de 600 mil, 1 milhão, 200 mil e de 10 milhões. Então, a gente nossa, está falando, ou de é, 20, 30, seja o que for. Se você consegue mostrar isso, tá? Mas a gente só vai conseguir fazer isso tendo conhecimento, com né? Porque certeza. foi o que você falou. Se alguém chega para mim e fala assim, mas olha só, quanto que eu gastaria para fazer um inventário? E quanto que eu gastaria para fazer um planejamento sucessório em vida? Doação, seja testamento, hold, seja o que for. E aí? Quanto você gasta? Não, não sei. Isso eu não sei te falar. Não tem Ué, como. é, Entendeu? Então, é, assim, tem não como tem você falar para o como, com cliente, não, isso aí, certeza. essa diferença eu não sei. Ele Aí, fala, então eu não vou fazer, ué, porque você não é, sabe quanto que é. lógico, lógico. Se você não sabe apresentar isso, já era, perdeu o Exato. cliente.
Exatamente isso. né? Entendeu? Mas vamos pensar em uma próxima aí, Vamos, a gente boa fala ideia. sobre planejamento. Eu adorei essa ideia. A gente pode falar de planejamento, né? Sim, porque Desse também é uma planejamento coisa. Se a sucessório. gente, o que eu entendo é assim, se você for ver, todos, eu falo assim, todos os caminhos levam às custas. Todos os Todos os caminhos levam caminhos aos levam às custos, custas, porque você exatamente. tem que saber que se você não souber, você vai engolir barriga, você vai perder uma oportunidade, então tem várias coisas. Ainda mais Com certeza. principalmente para quem está começando agora, gente, isso vai ser um diferencial, entendeu? Sem dúvida. Seja o ramo que ele escolher fazer, vai ser um diferencial na vida dele. Então, assim, Sem dúvida. eu acho que vale muito a pena e o pessoal tem que continuar acompanhando mesmo quem não consiga, né, ainda fazer curso, fazer não sei o quê, sabe? Igual umas pessoas aí que não conseguem, mas Mas acompanhe, vai conseguir. porque Uma você hora dá chega muita lá. informação até nos seus conteúdos ali diários, tem muita coisa legal que dá pra gente Com pegar. certeza. Aquelas coisas rapidinhas que eu acho muito legal. Você está fazendo uma comida, você vai ali, olha ali Já um viu uma rio seu falando, informação. uma coisinha, você já fala, poxa, olha isso, eu não sabia. Então, assim, é bem válido. Eu acho que, mesmo quem não vai fazer, gente, acompanha essa mulher, pelo amor de Deus, fica olhando lá as dicas dela. Com certeza. Obrigada, doutora Luciene. Nosso tempo aqui, eu Obrigada a acho que você. a gente Já acabou, né? Daqui a pouco aqui, mas o tá bom Instagram tá tocando a demais. gente daí. Sabe por quê? Quando a conversa é boa, o negócio flui. Aí quando a gente vê, a gente já tá 3 horas batendo papo, entendeu? Pois é, Faltava o quê? A taça de vinho aqui que eu não posso por causa do pois é. Agora a gente tem que antibiótico. marcar uma quinta, porque quinta já dá, né? Tomar um vinhozinho, quinta Já já dá. dá, já Aí a rola, gente marca já. uma outra quinta com uma taça de vinho, e aí a gente vai prosear aí com o pessoal, Vamos, entendeu? E aí vai ser vamos bom. sim. Combinado, combinado. Então Obrigada tá mais uma bom. vez, Muito tá? Por obrigada mais uma vez tudo. pela oportunidade, tá? E é sempre ótimo estar Tá. com E a você. gente se vê mais por aqui. Um beijo, Um tá? beijão. Sucesso. Tchau. Tchau, tchau.